Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nas vossas mãos, bom Deus, entrego o meu espírito, o meu coração, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Concedei que com tudo vos sirva, vos ame, vos agrade e sempre vos louve. Amém. Hoje nós estamos na primeira aula de nossa escola bíblica, da primeira parte em que ela está organizada, onde nós temos então a introdução a respeito das Sagradas Escrituras. E a primeira aula tem um tema muito clássico, a Palavra de Deus. Todos nós, com certeza, já ouvimos falar que a Bíblia é a Palavra de Deus, mas precisamos colocar uma ressalva a esta frase e eu vou explicar a diferença do conceito de Palavra de Deus e Sagrada Escritura no início do nosso curso. A Sagrada Escritura que eu utilizarei durante as aulas é da CNBB, conforme a tradução da CNBB. Embora nós temos diversas outras traduções, como da Ave Maria, Jerusalém, do Peregrino, Pastoral, muitas outras traduções. Eu utilizarei a da CNBB e a tradução da CNBB ela possui diversas edições. A edição que eu estou utilizando é a do ano de 2023, a 6ª edição. Então, durante todo o curso, sempre que eu for visitar um trecho bíblico, o farei nesta Sagrada Escritura. Você que está na sua casa, é importante que também tenha uma Sagrada Escritura para acompanhar os textos. Precisa ser especificamente da CNBB? Não, pode ser a tradução que você tem na sua casa. Porém, todo católico utiliza sempre uma tradução que é aprovada. Por isso, você que está com sua Bíblia já em mãos, eu convido você a folhear ela e encontrar nas primeiras páginas da Bíblia uma informação muito importante que toda a Bíblia que é católica precisa ter. A primeira informação é uma palavra latina, nil obstat. Isso significa não há nada contrário à fé nesta Bíblia. E, geralmente, embaixo estará escrito imprimatur, e com também uma assinatura de uma autoridade da Igreja, dizendo que esta Sagrada Escritura possui a permissão de ser impressa. Por isso, imprimatur. Essas duas informações são importantes e você sempre encontra elas logo nas primeiras páginas da Sagrada Escritura. Eu digo isto porque, às vezes, você pode ter na sua casa alguma tradução da Sagrada Escritura que não seja conforme o ensinamento da fé católica ou que seja, às vezes, até uma tradução protestante com menos 7 livros. Por isso, então, tome muito cuidado com a tradução que você vai utilizar e é sempre importante fazer esta observação preliminar. Como eu anunciei, o tema da nossa aula é sobre a Palavra de Deus. O que é a Palavra de Deus? Olhando para os evangelhos, nós temos o Evangelho segundo São João. E ali, São João, logo no primeiro versículo do primeiro capítulo, apresenta a seguinte frase: No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Algumas traduções, talvez pode ser a que você tem em mãos, nós temos ali, no princípio era o Verbo. O que é o Verbo, senão palavra? Por exemplo, o verbo andar. Eu ando, tu andas, você pode conjugar ele, e ele indica sempre uma ação. O verbo nada mais é do que uma palavra. E por isso, então, nessa tradução da Bíblia da CNBB, nós já temos, no princípio era a palavra, mas você pode encontrar também no princípio era o verbo. Por que São João diz que então no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, ou seja, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus? Quem é esta palavra? Quem é este verbo? Este verbo, esta palavra,
é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra do Pai. Portanto, nós dizemos assim, Deus se comunicou para a humanidade. Esta comunicação na teologia é chamada de revelação. E como Deus se comunicou à humanidade? Através de sua palavra. Quem é a sua palavra? É o próprio Jesus Cristo. Ah, mas no Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo. Como ele pode ser a palavra no Antigo Testamento? Nós sabemos que toda a Sagrada Escritura ela foi inspirada por Deus. E, portanto, no Antigo Testamento, Jesus ainda não havia se revelado, portanto, ele ainda não havia se encarnado e nem nascido no meio de nós, mas ele estava junto do Pai, como acabamos de ver no versículo 1, capítulo 1 do Evangelho segundo São João. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Jesus está no seio da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus, é inspirado pela própria Trindade, claro que na pessoa do Espírito Santo. Então, onde está o Espírito, está o Pai e o Filho. E todo o Antigo Testamento, quando Deus fala através dos profetas, nós temos aqui a ação da própria Trindade. Mas agora, chegada a plenitude dos tempos, a palavra se fez carne, diz o versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho segundo São João. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Antes estava no seio do Pai, agora ela habitou no meio de nós. Dizer então, palavra de Deus, é dizer Jesus Cristo. Quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Agora, como anunciei no início, às vezes nós ouvimos dizer assim, a Bíblia ou a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Cuidado com esta frase. Em certo sentido, eu até posso dizer que sim, é a palavra de Deus. Mas, como nós estamos numa escola bíblica, nós temos que aprender os termos no seu significado correto, sobretudo dentro do estudo bíblico, da teologia. Então, a palavra de Deus é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai e há de vir um dia para julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo viveu, anunciou o Evangelho, chamou os apóstolos, os discípulos e assim constituiu e fundou a sua igreja. Depois da morte de Jesus e sua ressurreição, os apóstolos saíram a anunciar. O que é que eles anunciavam? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A palavra de Deus. Portanto, os apóstolos oralmente anunciavam a palavra de Deus. Depois de uma necessidade da igreja, e veremos isto em próximas aulas, esta pregação passou a ser escrita também, compondo assim os livros do Novo Testamento. Assim, a palavra de Deus anunciada pelos apóstolos, que é o próprio Jesus, parte desta palavra agora está escrita. Mas está apenas na Sagrada Escritura? Não, está também na tradição da igreja. Então, a palavra de Deus está presente na tradição da igreja e na Sagrada Escritura. Por isso que a afirmação, a Bíblia é a palavra de Deus, é uma afirmação que não pode ser reducionista, porque se ela for levada ao pé da letra, eu vou dizer que a palavra de Deus é só a Bíblia. E não, a palavra de Deus está além, porque ela é o próprio verbo de Deus, é Jesus Cristo. Então a palavra de Deus é muito maior. E uma dessas manifestações de revelação da palavra de Deus é a Bíblia. Uma das manifestações de revelação da palavra de Deus. Então, portanto, agora nós já conseguimos distinguir o que é Sagrada Escritura, Bíblia, e o que é palavra de Deus. A Sagrada Escritura, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, que é bem maior do que está exclusivamente só escrito aqui. Está também presente, como disse,
na tradição da Igreja. Agora nós podemos perguntar: existe mais de uma palavra de Deus? Eis que o Catecismo da Igreja Católica nos responde. Estamos aqui no parágrafo 102. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Então aqui compreendemos que há uma só palavra. Quando nós fazemos uma leitura na liturgia dos livros próprios da primeira ou da segunda leitura, nós sempre terminamos dizendo assim: palavra do Senhor. É interessante que é palavra no singular. Por quê? Porque há uma só palavra. Por isso, é palavra no singular. A palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? O próprio Jesus Cristo. Então, há uma só palavra. Deus vai novamente enviar o seu verbo ao mundo como fez a primeira vez? Como foi da primeira? Não, porque agora a próxima vez que o verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade voltar, que Jesus voltar, será para o fim dos tempos e o julgamento final, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Portanto, se Deus tem algo a nos dizer, ele já disse em Jesus Cristo. Por isso, uma só palavra. Continua o Catecismo agora citando Santo Agostinho. Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus, que está presente em todas as Escrituras, que é o mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele, que sendo no início Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Santo Agostinho afirma exatamente o que acabamos de estudar. A palavra de Deus é o próprio Cristo e em todas as Escrituras é o mesmo verbo que fala. Por isso não dizemos palavras de Deus ou palavras do Senhor. Nós dizemos a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Bem, sabemos então que a Sagrada Escritura, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é toda a palavra de Deus porque é Jesus Cristo. Entendido esta realidade, nós precisamos saber que quem ignora Cristo está ignorando a própria palavra. E quem ignora a Escritura está ignorando o próprio Cristo. São Jerônimo afirma assim: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Por isso, eu não posso compreender Cristo sem a palavra e não posso pegar a palavra e excluir Cristo. Nesse sentido, Jesus Cristo é uma chave principal de leitura, tema que estudaremos mais aprofundadamente em aulas posteriores. Mas aqui eu gostaria apenas de fazer uma explicação utilizando os textos da Sagrada Escritura. Durante a nossa escola bíblica, isso vai acontecer muitas vezes nas nossas aulas, porque a nossa intenção é que você entenda a Bíblia utilizando a Bíblia. É claro que não só a Bíblia, o catecismo, os documentos da igreja, a palavra dos santos e doutores, dos santos padres da igreja, mas nós vamos visitar a Bíblia. Por isso, nessa escola bíblica, é bom que você esteja com a sua Bíblia, grifa, anota o seu caderno de anotação, utiliza o material que nossa equipe disponibiliza. E assim, então, vamos aqui a um exemplo, consultando a palavra de Deus. Eu peço a você, a palavra de Deus, entendendo no sentido aqui amplo, porque na realidade nós estamos consultando o quê? A Sagrada Escritura. Então vamos lá a Levítico, capítulo 11, versículos 7 e 8. O porco que tem o casco partido, fendido em dois, mas não rumina, será impuro para vós. De sua carne não comereis, e seus cadáveres não tocareis. São impuros para vós. Bem, se você come carne de porco e é uma pessoa que gosta muito do porco,
se ler este trecho do Levítico, capítulo 11, versículos 7 e 8, pode pensar assim: meu Deus, está na Bíblia, eu não posso comer carne de porco. A partir de agora isso é pecado porque está na Bíblia, vou abandonar. Vejam, a palavra de Deus, ela precisa ser lida tendo em vista o verbo. O verbo, que é a própria palavra que está aqui presente. Aí você pensa assim, mas como é que o Cristo está presente neste trecho? Nós precisamos ver a Sagrada Escritura num contexto geral, nos critérios de interpretação. A Sagrada Escritura tem uma unidade. E o centro dessa unidade é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Aí eu convido você agora a ir no Novo Testamento. Vamos lá em Marcos capítulo 7, versículos 18 a 23. E ouvimos de Jesus assim: e lhes disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que nada que de fora entra em alguém o pode tornar impuro? Pois não vai para o coração, mas para o ventre, e daí para a fossa? Assim, ele declarava puro todo o alimento. E acrescentou: o que sai de alguém é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, perversidades, fraude, arrogância, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam alguém impuro. Este trecho de São Marcos mostra muito claro: se no Antigo Testamento nós tínhamos uma proibição própria da lei do Antigo Testamento, da pedagogia de Deus de preparar o povo para a vinda de Jesus, que é a palavra de Deus, agora, no Evangelho, Jesus torna uma realidade clara e límpida aos nossos olhos, mostrando que os animais que antes eram considerados impuros não o são mais. Vejam, como é que eu estou entendendo, então, aquele trecho de Levítico? A partir do que disse Jesus Cristo, a partir do Novo Testamento, a partir do próprio Cristo. Então, assim, você pode trazer muitas perguntas à mente, mas padre, como é que isso pode? Uma parte diz uma coisa, outra parte diz outra. Calma, nas aulas introdutórias nós vamos aprofundar mais isso. Portanto, siga fielmente as nossas aulas e você vai compreender um pouquinho mais essa dinâmica de coadunar, seja esses dois versículos que vimos aqui, do Antigo e do Novo Testamento, mas tantas outras passagens também. Aprendemos a diferença Sagrada Escritura e Palavra de Deus. Sabemos que a Palavra de Deus é o próprio Cristo. Toda a Sagrada Escritura sempre interpretada a partir de Cristo. Teremos posteriormente uma aula que vai aprofundar este elemento. Agora, quando eu vou ler a Sagrada Escritura, eu preciso sempre ter consciência que eu sou um católico e que, portanto, eu tenho um tripé que sustenta a minha vida de fé, a minha vida espiritual. Este tripé é a Palavra de Deus, mas não só ela. Os protestantes tomam apenas a Palavra de Deus isoladamente e muitas vezes são fundamentalistas na sua interpretação. Nós somos católicos. Temos a Palavra de Deus, a tradição da Igreja e o magistério. Padre, o que é magistério? Magistério são todos os bispos que são sucessores dos apóstolos e que têm a autoridade dada por Jesus Cristo no Espírito Santo de interpretar autenticamente a palavra de Deus. Ah, padre, eu não posso interpretar? Posso pegar um trecho, fazer uma leitura, uma interpretação, mas à luz daquilo que ensina o magistério da Igreja e à luz daquilo que a tradição viva da Igreja me apresenta. Com esses três pilares, é, portanto, possível compreender a Sagrada Escritura. Assim, nós temos a alegria de estudar a Sagrada Escritura. Para um católico, muito importante conhecer, porque às vezes uma pessoa desavisada pode ler trechos do Antigo Testamento e começar a fazer coisas que são absurdas na sua vida, porque não sabem, de fato, ler e interpretar. Este nosso curso sobre a Sagrada Escritura, que é uma escola para a sua vida, com certeza vai lhe ajudar a entender tudo isso. Já vimos a diferença entre Sagrada Escritura e Palavra de Deus
Diferença, é claro, dos termos, compreendemos a abrangência de cada um dos termos, compreendemos que Jesus, ele é de fato a própria palavra de Deus e toda a Sagrada Escritura deve ser interpretada a partir de Jesus, dentro da fé católica com 3 elementos principais. Nós precisamos, portanto, da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério da Igreja. Agora, nós sabemos que a Sagrada Escritura possui 73 livros. E aí nós nos perguntamos, mas esses 73 livros das Sagradas Escrituras, eles se formaram e foi decidido que são esses 73 e não mais e nem menos, de que forma? A definição desses livros como livros pertencentes à Sagrada Escritura e, portanto, livros que são inspirados por Deus, esta definição foi dada pelo magistério da Igreja. Viram como é importante? Sagrada Escritura, magistério e tradição são inseparáveis. É um tripé que sustenta a nossa fé católica. Então, qual é a autoridade que diz esse livro é da Bíblia, este livro não é da Bíblia? A autoridade é o magistério da Igreja. E isso aconteceu na história da Igreja, nos concílios, nos sínodos particulares. Isso tudo percorreu a discussão do que nós chamamos de magistério da Igreja, que são os bispos, aqueles que são os sucessores dos apóstolos. Quem é que deu a autoridade para os bispos, o magistério da Igreja, reconhecer e definir esses elementos? O próprio Jesus, que fundou a sua Igreja e deu a autoridade necessária, tendo esta Igreja como chefe visível o Santo Padre, sucessor de Pedro. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. O que é desligado no céu é desligado na terra. E, portanto, é sobre a autoridade da Igreja que há a definição de quais são os livros que foram inspirados por Deus. Quando se definem os 73 livros, a definição clara, fechada e oficial, ela surgiu no Concílio de Trento, mas não que antes isso já não estivesse evidente e até mesmo ensinado pelos santos, pelos doutores, pelos padres da Igreja e pelo próprio magistério da Igreja. Isso já estava clarificado, porém ficou definido, estabelecido no Concílio de Trento, estamos aí no século XVI. Quando se estabelece os 73 livros como os inspirados por Deus, nós chamamos isso então de cânon bíblico. A palavra cânon, de onde deriva canônico, canonicidade, recorda uma palavra lá do Antigo Testamento, que nós também temos, que seria um caniço, um cano, que poderíamos utilizar como régua. E, portanto, para que eu uso uma régua? A régua eu vou medir, então uma régua de 30 centímetros, tudo aquilo que é menor do que 30 centímetros cabe nela. Tudo aquilo que é maior extrapola aquela régua. Então, quando eu digo cânon bíblico, eu estou exatamente dizendo como que se fosse a régua definidora. Aqui, dentro dessa régua, estão os livros inspirados por Deus. Fora dela, não estão, esses livros não são inspirados. Aí você me pergunta, mas que nome eu dou para estes livros que estão fora da régua, ou seja, fora do cânon bíblico? São os chamados livros apócrifos. Às vezes uma confusão na mente dos fiéis dizendo assim, a Igreja esconde os livros apócrifos, porque ali tem coisas secretas e misteriosas que não podem ser descobertas pela humanidade. Esta é uma grande mentira. Você pode encontrar em língua portuguesa a tradução de muitos livros apócrifos com tranquilidade e que a própria tradição da Igreja, muitos deles lê tais livros para tirar deles lições de espiritualidade, um sentido espiritual e tudo mais. Não são livros inspirados, é verdade, mas deles há muitas informações que nos ajudam a compreender. Mas, padre, por que eles não entraram exatamente no cânon bíblico? Porque na história da Igreja, com a definição desses livros, há muitos elementos que foram contados para isto.
O Antigo Testamento ele tem uma história específica que nós ainda vamos ver nesta aula. Mas o Novo Testamento, o que pesa para que um livro seja considerado pelo magistério da Igreja como inspirado é, de fato, a proximidade dele com os apóstolos. Então, nós estamos no tempo apostólico, até a morte do último dos apóstolos, que é São João. E, além disso, é necessário também perceber diversos elementos da própria fé católica que ali estão presentes e também a historicidade, o arcabouço histórico em que foram escritos. Muitos livros, por exemplo, nós temos aí os apócrifos de Tiago, por exemplo, foram escritos no século II, século III, alguns até no finalzinho do século III. Vejam, eles estão muito longe, mas não é que eles são desprezados e desprezíveis, é que eles não servem como palavra de Deus inspirada, mas servem sim até para nos ajudar em muitos elementos da nossa fé. Então, assim, nós entendemos até este momento. O que é cânon? É, de fato, esta definição de quais são os livros que pertencem à Sagrada Escritura. Quem define? A autoridade da Igreja através do magistério, autoridade essa dada pelo próprio Cristo quando fundou a Igreja. Esta definição do cânon é de 73 livros. Quantos no Antigo Testamento? São 46. Quantos no Novo Testamento? 27. Totalizando, então, os 73 livros inspirados. Vamos visitar o Antigo Testamento. Como que o Antigo Testamento está mais ou menos dividido? Todos os livros têm o mesmo estilo? Não. Cada um dos livros apresenta um perfil de escrita, um tempo histórico, uma forma, o que chamamos de gênero literário, que vamos estudar adiante, um gênero literário. Então, de acordo com o grupo em que está o tipo do livro com que ele foi escrito, ele faz parte de um grupo. Você, tendo a Bíblia em mãos, pode visitar na Sagrada Escritura que você tem o índice dela, onde você tem a reunião, então, de todos os livros que estão ali. Nós vamos fazer aqui uma breve visita, uma vez que nós estamos nas aulas introdutórias da nossa escola bíblica. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles se chamam Pentateuco. Penta vem de 5. Só você recordar Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Pentacampeão, 5 vezes campeão. Pentateuco, 5 livros. São os 5 primeiros livros da Bíblia, na ordem: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós vamos ter um outro grupo de livros, com seu estilo próprio. O nome diz os livros históricos, porque exatamente o estilo é próprio de narrativa histórica. E aí nós encontramos aqui Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º Macabeus. Estamos aqui no grupo dos livros históricos. Depois, nós temos os chamados livros sapienciais. Sapiência vem, portanto, de sabedoria. Os livros da sabedoria do povo de Israel, claro, inspirada por Deus e vivida por este povo. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Sirácida, que é o que nós popularmente conhecemos como eclesiástico. Ele leva exatamente o nome eclesiástico porque foi tão utilizado pela própria igreja, pela eclésia, então ficou eclesiástico, né? O livro de Sirácida. Diante disto, nós temos então os livros sapienciais, da sabedoria do povo, inspirada por Deus. Depois, os livros proféticos. Os livros proféticos, nós temos os profetas maiores, é claro, uma extensão maior, e os profetas menores. Vou aqui apresentar a lista completa de todos os 18 profetas. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu,
Zacarias e Malaquias. Aqui então estão os livros que compõem o grupo dos profetas. Observando esses 4 grupos principais: Pentateuco, os livros históricos, sapienciais e profetas. Muito bem, este é o cânon dos livros do Antigo Testamento. Totalizam 46. Você pode dizer assim: padre, mas na Bíblia protestante nós temos apenas 39 livros. Por que acontece isso? Porque tem 7 livros a menos. Bom, essa explicação ela perpassa a história do povo de Israel. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e pelo povo que morava na região da Terra Santa. Porém, o povo judeu, por muitas vezes, ele foi conduzido para fora da Terra Santa, seja uma parte deste povo. Nós tivemos aí os exílios, que depois vamos estudar também nas aulas introdutórias, o resumo da história deste povo. Mas houve um momento da história que parte deste povo foi morar no norte da África, na região ali do Egito, de Alexandria. Este povo continuou a ser o povo de Deus, continuou guardando a sua fé. Porém, nesta região, nós temos a língua mais falada, é o grego. Então, nós temos 46 livros no Antigo Testamento. 39 livros foram escritos na língua hebraica, o que chamamos de cânon hebraico. Os outros 7 livros, eles foram escritos em língua grega. Mas não por isso que nós estamos desmerecendo isto. E é interessante que este povo, que agora está em região em que fala grego, eles também se preocuparam em traduzir o cânon hebraico para a língua grega. E essa tradução, conta-se que houve 70 sábios que se reuniram para fazer a tradução. E como eles fizeram? Cada um, individualmente, se pôs num lugar, um separado do outro. E eles traduziram do hebraico os 39 livros para o grego. Ao fazer esta tradução, terminados os 70 sábios, quando eles foram conferir, as traduções eram iguais. E que, portanto, mostraram a autoridade e também a inspiração do próprio Deus para que aquela tradução acontecesse. Essa tradução é chamada de Septuaginta, exatamente porque lembra a palavra 70, porque foram 70 os tradutores. Assim, nós temos toda a Bíblia hebraica traduzida para o grego e mais os livros que já foram escritos em língua grega. Entre os judeus, sempre houve uma discussão. Que discussão era esta? Bem, qual é o cânon da nossa Bíblia, da Bíblia dos judeus, que é o Antigo Testamento? São os 39 que originalmente foram escritos em hebraico ou são os 39 mais os 7 que foram escritos em grego? Os primeiros cristãos, desde o início, aceitaram os 7 livros que foram escritos em grego. Tanto que você encontra até mesmo referências diretas ou indiretas no Novo Testamento a um desses 7 livros. Então, era muito comum entre os cristãos dos primeiros séculos e depois toda a história da igreja, o magistério da igreja, reconhecer os 39 livros do cânon hebraico e os 7 do cânon grego, que somados dão 46. Pronto, respondido por que a Bíblia Católica possui 46 livros. Lutero, então, no século XVI, revoltado com diversas realidades, ele, então, elimina o nosso tripé que sustenta a nossa fé. Qual é o tripé? Tradição, escritura e magistério. O que ele faz? Ele tira o magistério, não quer a autoridade da igreja, não quer a autoridade da igreja que foi instituída pelo próprio Cristo, não quer, tira o magistério. Ele tira também a tradição. Tradição, ele diz que é um monte de inventação de coisas, então tira. E o que sobra para Lutero? Sobra a Sagrada Escritura. Ele tirou o magistério, ele tirou a tradição. E além disso,
ao receber da própria Igreja Católica, porque a Bíblia só chegou nas mãos de Lutero, porque a Igreja, nos séculos todos, traduziu, guardou, os monges copistas copiavam. Então ela chegou às mãos de Lutero através da Igreja Católica. E o que ele faz? Ele diz, o nosso cânon vai seguir apenas o cânon da Bíblia, o cânon hebraico que nós chamamos, que são dos 39 livros. Vou excluir esses 7 livros que foram escritos em grego. Por isso, hoje, a Bíblia protestante ela possui 7 livros a menos do que a nossa. Portanto, eles têm 66 livros e a nossa tem 73. O Novo Testamento segue os 27 livros, são iguais, é claro, diferente, a tradução protestante segue outros métodos, né? Então a gente tem que ter uma certa ressalva também, mas seja como for, em número do chamado cânon da Bíblia, a nossa Bíblia católica tem 73. A evangélica, 66, já entendemos o porquê. E diante de tudo isto, então nós, já chegando ao fim desta nossa aula, podemos entender como está formada, estruturada a nossa Bíblia. Mas, por último, eu não posso deixar de visitar rapidamente o Novo Testamento. Nós vimos aqui, nominalmente, os livros do Antigo, e agora vamos ao Novo. Eu já anunciei, são 27 livros, e nós temos, então, esses 27 livros. Os 4 primeiros chamamos evangelhos. Adiante, no nosso curso, vamos entender o que é a palavra evangelhos, mas são 4. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos, que conta de fato como foi o princípio da igreja. Temos as cartas paulinas, e dentro das cartas paulinas, vamos lá. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filémon e a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus ela é uma discussão à parte, a seu tempo, quando estudarmos ela, vamos falar também de sua autoria. Há um grupo que diz que foi escrita por São Paulo, outro grupo que não. Então, mas de qualquer forma, coloco ela aqui junto ao grupo das cartas de São Paulo. Depois, nós temos as chamadas cartas universais. Nós temos aí Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e também Judas. Se nós formos, então, dizer que Hebreus não fora escrita por Paulo ou por algum de seus discípulos, nós, então, vamos aplicar Hebreus para as cartas universais. E, por fim, nós temos aí o livro do Apocalipse, livro escrito pelo evangelista e apóstolo São João. Eis, então, os 27 livros do Novo Testamento. E assim, temos todo o cânon bíblico aqui apresentado. Quero terminar aqui com o nosso grande Santo Agostinho. Ele diz assim: eu não acreditaria, eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Quem foi que definiu o cânon bíblico? A autoridade da Igreja Católica, dentro do seu magistério, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja acompanhando bem. Próxima aula, nós vamos agora descobrir, entender um pouquinho quem é um autor da Bíblia, quem é o autor. É claro que nós já sabemos de antemão que são diversos, mas como é isto? O autor, ele foi inspirado, não foi? Como é que ele fez para escrever? Como é que ele adivinhou? A Bíblia caiu do céu? Tudo isto na próxima aula. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.